Muito bem, vamos lá? Começando nossas atividades da tarde, retorno do almoço, espero que todo mundo esteja animado, disposto, bem alimentado e feliz. Teremos como presidência da mesa com o tema racionalidade decisória e mediação. Quero ver, doutores. Muito bom. Presidindo a mesa, a doutora Célia Regina Zaparoli, nossa presidente, convidando o doutor André Bueno Silveira, procurador da República do Ministério Público Federal e professor universitário. André, obrigado, seja bem-vindo. Doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, aquela matéria que a gente fugia, né? Pela USP, pelo Largo São Francisco. Mestre em Direito, LLM, pela Universidade de Toronto, no Canadá, graduado em Direito pela USP, em Largo São Francisco, prêmio de melhor tese de laurea de 2004, autor do livro Análise Econômica do Direito e Teoria dos Jogos, Consequencialismo nas Decisões Judiciais e na Nova Interpretação das Consequências. Livrão esse também. Dr. Bruno Takahashi, sempre é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Dr. Bruno, para quem não conhece, é juiz federal, lotado na turma recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo, doutor e mestre em Direito Processual pela USP. Muito obrigado, Célia. Só explicando as autorizações, Dr. Bruno, Dr. André, como esse nosso congresso depois vira um e-book, está aí na frente de vocês uma autorização de uso de imagem e voz para o nosso livro depois. Muito obrigado. Obrigada, viu? Boa tarde, então, a todos e todas. Espero que vocês estejam acordados depois do almoço, acordadas também. Bom, qual é a ideia dessa mesa, né? Nós falarmos um pouco de racionalidade decisória. Aqui, de alguma forma, nós três pesquisamos esse tema, de maneiras diferentes, abordagens diferentes, e quais os cuidados que nós precisamos ter diante. Agora eu vou falar da minha pesquisa, que é na psicologia clínica, apesar de ser advogada, eu sou mestre e estou me doutorando na psicologia clínica, em que eu pesquiso um fenômeno chamado acrasia, o agir contra si deliberado e incontinente, que vem lá da Grécia clássica, Aristóteles e assim vai. Vou traduzir para vocês o que é este palavrão, né? Eu tenho a opção A, eu tenho a opção B. Eu entendo a opção A melhor, só que eu decido pela B. Eu entendo a opção A melhor, decido pela A, implemento pela B. Alguém já viu isso em violência doméstica? Violência intrafamiliar, em que muitas mulheres têm medidas protetivas e renunciam à medida protetiva? Isso batia direto nas minhas mediações. E não tinha nome, até que eu estava fazendo uma pesquisa, uma viagem turística, eu e Freitas sempre paramos para fazer pesquisa nas nossas viagens, e ele veio com o livro do Hugh Nelster, Agir contra si a fraqueza da vontade. E o Nelster, que é um cientista político, falava da acrasia. E começou a dar nome para algo que eu via acontecer, e que não tinha nome até então e que me agoniava muito. Era um livro fininho. E aí, além de Elster, né, que fala da fraqueza da vontade, a acrasia como uma fraqueza da vontade, como se a vontade fosse um músculo mental e que precisaria ser desenvolvido, né, como numa academia, tem Donald Davidson, que falava que, na verdade, era uma assincronia entre razão e emoção. E tem muitos autores que cada um vai dar um enfoque diferente, né? E aí, então, eu falei, bom, mas, ok, são todos filósofos, são cientistas políticos. Eu queria entender esse processo, né? Como que funciona? Por que a pessoa age em acrasia? E fui para a psicologia.
Quando cheguei na psicologia clínica, eles falavam o quê? Acra o quê? Também para eles não fazia o menor sentido. Porque quando a gente fala de racionalidade decisória, para a psicologia, para a psicanálise, nós não somos racionais. A racionalidade é uma ficção que também vem do direito, vem de outras áreas. Então, não fazia sentido também para eles, o que eu estava indo pesquisar. E aí foi um quebra-cabeça, né? Eu chegava em toda a disciplina e falava, o que você está pesquisando? Acrasia. Acra o quê? Não, isso aí não faz sentido, né? Bom, resultado. Cheguei à conclusão de que a acrasia é sintoma de outras coisas, como compulsão, como procrastinação. E procrastinação e compulsão também são sintomas de outras coisas que estão por baixo, né? Subjacentes. E que, quando a gente enxerga tudo isso na mediação, a gente não vai dar conta dos processos psicológicos que estão por trás da acrasia. Quando muito, a gente vai conseguir o quê? Mudança de primeira ordem, né? Conter. E aí, acho que é nosso dever, ao identificar, né? Não deixar que a decisão aconteça em acrasia. Usar o tempo a favor para a reflexão. Não é porque o sim está sendo dito que aquele sim significa um sim. Né? Aquele não quer dizer um não. Quantos advogados e advogadas aqui já não viram clientes que, na hora da audiência, falam alguma coisa, você fala para o juiz, mas não foi isso que eu orientei? Não é isso que ele deveria fazer? Não, né? Desculpa, excelência. Né? Quantas vezes? Né? Então, eu fui estudando mais e consegui demonstrar que, na acrasia, nós temos uma fissura decisória. Naquele momento, a gente não é livre. Então, portanto, atos e decisões em acrasia deveriam ser o quê? Nulas. Não é à toa que o Código Civil, no artigo 4º, diz que os ébrios, né, que são ébrios cotidianamente, os jogadores, etc., têm uma capacidade de que natureza? Relativa. Jogadores ébrios estão na categoria da acrasia, né, na definição de Elster. Então, é um pouco disso que a gente vai falar nessa mesa. O que eu faço, né, quando eu deparo? E não é erro nem de fato, nem de direito. Quem está agindo em acrasia sabe que está agindo em acrasia, tomando a pior decisão, a pior ação, só não consegue fazer diferente. Por quê? Por trás tem questões. Minha orientadora detesta que eu fale subjacentes, mas, ok, subjacentes, né, que me levam a essa situação. Tá? Não é à toa, e aí é minha pesquisa do doutorado, que trabalhadoras em condição escrava contemporânea, na perspectiva que eu não chamo de doméstica, mas chamo intrafamiliar, aquelas que têm afeto pelos seus perpetradores, não querem sair do cativeiro. Porque, para elas, aquilo é família. Não é que é argumento de família em defesa por quem pratica o ato. Para aquela pessoa, ela tem afeto. Numa mão, não de dois sentidos, ela tem o outro, está utilizando dela, escravizando. E aí, alguns casos em que as escravizadas contemporâneas não querem sair do cativeiro ou voltam para o cativeiro. E quais eram as decisões dos tribunais? É maior capaz que é morrer no cativeiro? Problema seu. E a gente está mudando isso. Tá? O MPT está conseguindo mudar isso, justificando na pesquisa que demonstra que é uma fissura decisória. A agente, normalmente são mulheres pretas que são traficadas crianças, dadas à criação crianças, e que cometem isso. Então, assim, o que interessa isso para a mediação? Quando eu deparo com alguém, né, que incontinentemente está tomando uma decisão contra si, e que ela sabe disso, ela manifesta, dá indício a isso, o que eu faço a respeito? Então, desde já, vou provocar aqui a nossa mesa, o que nós fazemos quando nós percebemos, seja na jurisdição ampliada, né, e aí com os meios consensuais, ou mesmo, em algumas situações, adjudicatórias, o que nós fazemos para evitar que isso aconteça? Lembrando que isso não é erro, né, na perspectiva dos estudos de Kahneman e Tversky. Depois a gente pode até entrar nisso, se vocês quiserem. Então, desde já, passo a palavra ao Dr. André,
para falar um pouco da sua experiência, sua pesquisa, e aí a nossa guerra, porque aí, né, Law and Economics, né, começa um pouco a enroscar com a psicologia. A palavra é sua. Seja bem-vindo, muito obrigada por ter acorrido ao nosso convite. Deixa eu só ligar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu não sei se eu tinha encaminhado a apresentação. Temos a apresentação, doutor André, aí? Na Casa Mata é ótimo, né? Enquanto eles estão colocando, eu gostaria de fazer um comentário que eu comentei com o professor Marco Lorenzini. Eu já fui, graças a Deus, assim, chamado para falar em eventos de juízes algumas vezes. MP, eu sou do MP, então já fui falar em evento do MP várias vezes. Advocacia pública, cartórios, Tribunal de Contas. Mas essa é a primeira vez que eu sou chamado para falar num evento dos advogados, da OAB mesmo. Então eu fiquei muito feliz, assim, honrado para vir falar para os advogados, até porque eu tenho um enorme respeito, assim, na nossa prática usual, né? Eu sempre, vários amigos advogados, falam, nossa, eu fico imaginando, é muito parecido com a medicina, né? Quando o advogado está no escritório, chega o cliente e fala, doutor, eu tenho um problema. E aí, dali, a coisa começa a se desenrolar para ver quais são as possibilidades. Então, enfim, eu sou muito grato pelo convite, fico muito honrado para poder falar aqui no evento dos senhores e das senhoras. Bom, eu vou falar, então, sobre a análise econômica do direito, né? E a questão da racionalidade decisória e mediação. Eu tive contato com a análise econômica do direito. Agora, esse ano, são 20 anos que eu tive contato com a área, que eu comecei a estudar o assunto, foi quando eu fui para o Canadá. E aí lá foi um choque, assim, porque, enfim, a gente aqui na Faculdade de Direito é treinado para pensar, raciocinar juridicamente de uma determinada forma. E aí, quando você toma contato com a área, você vê que há a possibilidade de se pensar de uma maneira muito diferente. E aí, ao longo desses anos, né, para mudar os slides, é aqui. Acho que sim. Ao longo desses anos, enfim, a gente também a prática, né? Já o ano que vem, se você quiser, 14 anos de MP, e aí também o tempo de magistério. E aí a gente vai amadurecendo algumas ideias, vai pensando formas, às vezes, mais simples de explicar, às vezes até na forma de imagem. E aí, o melhor conceito que eu cheguei até hoje de análise econômica do direito é exatamente essa imagem. Né? Pensa no livro antigo como se fosse a lei, né? Você tem disposições legais, ou pensa, orientações até, se for pegar desde Roma, ou decisões de jurisprudência, às vezes, em alguns países centenários. E o que é, no final das contas, a análise econômica do direito? Ela na verdade, e aqui é que diferencia muito do que muito se fala, né? Hoje a gente passa por uma fase eu pelo menos considero um segundo momento da análise econômica do direito no Brasil, que é o seguinte: você tem uma fase anterior, vamos dizer assim, pré-histórica, vamos dizer assim, com todo respeito, claro, que era muito incipiente, até o começo dos anos 2000, assim, da análise econômica do direito, uma resistência brutal, assim, realmente não havia espaço, era uma época heróica, assim, por exemplo, da professora Raquel Stein, desenvolvia algumas ideias, mas muito difícil, muita resistência. A partir dos anos 2000, surge uma primeira geração de autores, 3 principalmente, assim, que eu poderia citar, que são o Bruno Salama, o Ivo Gico Júnior, o Luciano Tim, que realmente começam uma geração de análise econômica do direito moderna, mesmo menos influenciada por ideias de defesa de pensamento ultraconservador. E aí, depois vem geração, eu já não sou geração nem já geração mais nova, né, que já consegue trabalhar com um ambiente um pouco melhor para desenvolvimento das ideias. Então, por exemplo, se eu pudesse trazer um conceito inicial de análise econômica do direito, e isso é muito importante para a mediação. Eu fui conciliador 3 anos da Justiça aqui de São Paulo, lá em São Mateus,
né, num contexto bem de periferia daqui de São Paulo. Foi uma experiência muito enriquecedora que eu tive durante esse período. Então, por que aquela imagem da lente? É como se a gente colocasse uma lente sobre um determinado dispositivo legal, ou entendimento jurisprudencial, enfim, ou dá para trabalhar com análise econômica do direito, tanto na formulação do direito, quanto na interpretação e aplicação, em que é inserida a ideia de que o direito também pode ser submetido a uma relação de custo, uma análise de custo-benefício. Não necessariamente uma relação, mas uma análise. E o que significa uma análise de custo-benefício? É você olhar para um dispositivo legal ou para um entendimento jurisprudencial e identificar, além dos objetivos ou finalidades da lei, por isso que a análise econômica do direito vai muito além da interpretação teleológica que a gente aprende, né? Ela fica aqui. Mas, além de analisar os objetivos e finalidades da lei, o intérprete é forçado a analisar, por exemplo, quais são os meios pelos quais aquele determinado entendimento jurídico ou dispositivo legal tem para ser efetivamente aplicado ou implementado. Quais são os incentivos, e esse é o coração da microeconomia moderna, quais são os incentivos que aquele determinado dispositivo legal ou entendimento jurisprudencial vai gerar? Quais são os resultados que aquele dispositivo legal, que aquele entendimento jurisprudencial, que aquela determinada política pública, quais são os incentivos o direito vai gerar? Então, por isso que se fala que, em comparação à teoria jurídica tradicional, formalista, eu já vou tratar desse ponto, a análise econômica do direito é mais funcional, que ela trata dessa funcionalidade. E, em muitos aspectos, aí fazendo uma contraposição também, professora, mas já vou tratar disso, ela torna o debate, em muitos aspectos, mais racional. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ela traz elementos, principalmente empíricos, ela funciona como uma espécie de antídoto contra falsas intuições, contra a irracionalidade previsível, vieses cognitivos. Então, muitas vezes, o intérprete ele atua sob ilusões cognitivas, preconceitos em geral, e, às vezes, ele não se dá conta de que isso leva a análises absolutamente incorretas. Eu tenho uma professora lá no Canadá, Mariana Mota Prado, que ela costuma dizer, uma vez ela falou isso, achei interessante, ela falou assim, as grandes brigas, e a gente vê muito isso num contexto de polarização, as grandes brigas elas se dão em um contexto não do dever ser, do que deveria ser feito, do que seria melhor, mas numa própria percepção da realidade. As pessoas enxergam o mundo de formas completamente diferentes e, às vezes, de maneira falsa. Só para dar um exemplo, eu normalmente fujo de grandes polêmicas, mas eu até dou esse exemplo em sala de aula. Eu não preciso me posicionar. Por exemplo, um dos assuntos mais polêmicos, talvez, da história da humanidade é a questão do aborto. Tá? Então, quando você pega, por exemplo, a questão do aborto, se você for levar para uma discussão religiosa, ideológica, dificilmente você vai encontrar um ponto de equilíbrio. Aí você pega, por exemplo, uma pessoa que é muito contra o aborto, aí você chega para ela e fala assim, escuta, e se eu te mostrasse dados de que muitas mulheres que procuram o aborto já são mães, estão em um relacionamento familiar estável, e, por circunstâncias, acham que, se houver um novo filho, ou um aumento da família, isso traria problemas. Isso, às vezes, vai contra a imagem que a pessoa tem de quem seria a principal pessoa que procura o aborto. Novamente, eu não preciso me posicionar sobre o tema, não é o tema da palestra, é um tema altamente polêmico, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você traz dados empíricos, uma radiografia mais exata da realidade, você consegue tratar, e é uma coisa que a gente não faz no Brasil, tratar de maneira mais honesta os problemas, enfrentar de maneira mais honesta, com uma forma. Tem gente que vai ser contra, tem gente que vai ser a favor, mas a partir do momento que você traz uma descrição mais objetiva da realidade, com mais elementos, isso torna o debate mais racional. A pessoa pode falar, eu acho que é isso, acho que é aquilo. Fala, pô, mas o dado empírico não mostra isso. Mostra de um lado ou mostra de outro.
E aí, então, vamos dizer assim, a análise econômica do direito, por que esse conceito que eu passei para vocês, ela muda a forma como a gente pensa o direito? Usando uma linguagem mais moderna, que alguns doutrinadores mais tradicionalistas ficariam com arrepio de falar, né? Se a gente pensar nos ramos do direito como softwares ou aplicativos, vamos pensar no direito civil como se fosse o Word, o direito penal como se fosse o Excel. Todos esses ramos do direito precisam de uma plataforma comum para funcionar. E aí são as diversas teorias do direito. Você tem o neoconstitucionalismo, o interpretativismo do working, você tem o formalismo, o realismo. Então, você tem diferentes teorias. E a análise econômica do direito, ela prevê uma forma diferente desses ramos do direito serem pensados. E aí ela traz conceitos novos. Por exemplo, a análise econômica do direito ela é dividida em duas grandes abordagens. A abordagem, a análise chamada positiva, que ela faz o seguinte tipo de pergunta. Se um determinado dispositivo legal for editado ou uma determinada interpretação jurídica for adotada, quais são as consequências? O ônus vai recair principalmente sobre quem? Quais são os impactos de distribuição, por exemplo, de riqueza que isso vai ter? Quais são os incentivos que eu vou criar? Então, por meio dessa análise, que hoje é a principal, né, e realmente do que se trata da análise econômica do direito, você começa a pensar no direito como algo que não opera no vácuo. Não, parece o direito, parece que edita uma coisa, é o problema de importação acrítica de legislação, de interpretações jurisprudenciais. Será que uma norma jurídica ou interpretação jurídica faz sentido no contexto socioeconômico do Brasil? Com as questões que nós temos, por exemplo, de funcionamento do Poder Judiciário, da forma como a gente tem a distribuição de riqueza na sociedade. Então, será que aquilo, se for implementado aqui no Brasil, como será que aquela determinada norma jurídica ou interpretação jurídica vai funcionar? Aqui entra, por exemplo, a noção de custos de transação. Custos de transação são um conceito desenvolvido pelo Ronald Coase, numa linguagem que qualquer operador do direito aqui no Brasil consegue entender. A noção de custos de transação, elas fazem, que o próprio Coase não definiu o que são, mas há classificações por outros economistas vencedores de prêmio Nobel também, eles fazem uma ligação entre o mundo do ser e o mundo do dever ser. É por isso que torna interessante. Por isso que você começa a entender como que o direito opera em um determinado contexto socioeconômico. Vou dar um exemplo. Para quem é da persecução penal, né, do lado de cá do balcão, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, apesar de todos os problemas conhecidos, é um lugar ótimo para se fazer blitz de trânsito. Ótimo. É um dos melhores lugares do Brasil para blitz. Por quê? Porque o contexto geográfico do Rio de Janeiro tem poucas avenidas, grandes vias, que fazem a ligação entre diferentes pontos da cidade. Então, se a polícia vai lá e coloca uma blitz em um determinado ponto desse, a pessoa não tem via alternativa para escapar da blitz. Então, os custos de transação, de enforcement, de lei seca no Rio de Janeiro, são muito mais baixos do que em outros contextos em que o motorista pode usar um aplicativo de trânsito e utilizar vias alternativas. Também, por isso, por exemplo, aqui no nosso contexto da cidade de São Paulo, que os custos de transação de enforcement são maiores, mas onde a polícia muitas vezes coloca blitz nas pontes, das marginais. Então, você começa a entender que o contexto geográfico é interessante para o direito. Nossa, na época que eu estava na faculdade, seria um sacrilégio falar isso, né? Análise empírica, essas coisas do mundo real. Mas como assim? Então, a análise econômica do direito traz essas... uma dessas ideias é essa. E também existe a análise normativa, que essa caiu em desuso, porque essa, no passado, era utilizada para dizer como que eu devo interpretar, ou para que eu devo editar uma determinada lei, e isso, naquela época, 70 até 80, foi utilizada para a defesa de posições ultraconservadoras. Então, muitas críticas que ainda existem aqui no Brasil são referentes a esse período histórico que deixou de ser, há muito tempo. Isso foi superado, na teoria, no começo da década de 90.
Então, essa crítica, a análise econômica do direito é utilitarismo, mas não sei o quê, e não é. Então, isso é superado. Um outro conceito fundamental é o modelo do agente racional. Veja que aqui eu não vou entrar em conflito com a professora pela seguinte razão. Você não precisa ter um contexto nem de hiperracionalidade, como acontece na teoria dos jogos, muitas vezes, e nem de irracionalidade, que às vezes acontece em situações individuais. Eu vou dar um exemplo. Se você, do ponto de vista coletivo, e aqui vem a ideia de que as pessoas respondem a incentivos, se você tiver um contexto em que houver uma redução significativa do preço da passagem aérea, sem que haja uma redução do preço de outras formas alternativas de transporte, transporte rodoviário, carro, qual é a resposta racional esperada das pessoas? É ter um aumento do número de passageiros de transporte aéreo. Então, ainda que você tenha, em alguns contextos, pessoas que tenham medo de voar, e eu já tive medo de voar, é horrível. Quando eu estava no começo de carreira, eu pegava uns aviões que balançavam muito, assim. A maioria das pessoas tende a usar mais o transporte aéreo se houver uma redução significativa do valor da passagem, sem que isso seja acompanhado de outros meios. E assim acontece com várias outras coisas. Acontece no direito civil, acontece no direito penal, acontece... Vou dar um exemplo. No análise econômica do direito de propriedade, que é um tema que eu tenho tratado em alguns eventos. A coisa mais importante que tem do direito de propriedade, do ponto de vista econômico, é a exclusividade. É o poder que o proprietário tem de só ele poder usar o bem e assim colher os frutos do investimento que ele faz no bem. Eu falei isso no evento, foi a frase que algumas pessoas comentaram como é que elas gravaram. Alguém conhece, salvo alguns casos de influencer, alguém conhece quem faça reforma de apartamento alugado? Não. Por quê? Porque, se você não tem o título de propriedade, você não tem o incentivo do comportamento do titular da propriedade de investir na propriedade para ele obter o retorno daquele investimento. Então, isso é um exemplo de resposta racional, do modelo do agente racional aplicado ao direito de propriedade. E aí existem outros conceitos, né? Além da que eu já mencionei, então a resposta a incentivos, que é o coração da economia moderna, da microeconomia, e a orientação empírica. Então, uma das coisas que eu acho que leva a um ponto que a gente pode evoluir bastante aqui no Brasil, e isso melhorou realmente na análise quantitativa, é quando eu tenho uma descrição da realidade, do mundo do ser, eu já estou estourando tempo, mas eu vou dar um... eu passo a exigir que a pessoa que está me falando algo apresente um mínimo de dado empírico. Porque, senão, é fácil cair em grandes preconceitos, é fácil cair em análises absolutamente enviesadas por interesse pessoal, ou por outros elementos que influenciam a descrição da realidade, ideologia. Então, a partir do momento que você tem uma apresentação de dados empíricos, é meio que você tem uma inversão do ônus da prova, vamos dizer assim. Se uma parte apresenta dados empíricos, passa a não ser mais admissível a pessoa chegar e falar assim, não, mas estatística pode ser usada para qualquer coisa, os dados podem ser selecionados conforme o interesse do freguês. Não é bem assim, não. Se a pessoa não concorda com os dados empíricos que uma das partes apresentou, ela passa a ter um ônus. Qual é o ônus? Você não gostou dos números? Apresente números melhores. Ou mostre, no mínimo, mostre por que esses números que eu apresentei aqui estão errados. Qual que é o problema da colheita empírica que foi feita? Isso traz mais racionalidade para o debate. E aí vem, e aí eu já vou direcionar para acabar, e também falar um pouquinho de mediação, nós aprendemos aqui no Brasil o formalismo jurídico como teoria da interpretação e da decisão judicial como se fosse algo óbvio e que não houvesse alternativa. E não é assim. O que é o formalismo jurídico? É a ideia, olha só, parece que eu estou falando o óbvio e isso não é tão óbvio. É a ideia de que o direito é formado por regras e princípios que formam um conjunto harmônico, que podem ser interpretados de maneira lógica e dedutiva, e que, para cada questão jurídica que precisa ser enfrentada, o ordenamento jurídico apresenta uma resposta certa. Isso é uma teoria. E aí eu pergunto para os senhores e para as senhoras advogados, né, que convivem na prática com diferentes
operadores do direito. É verdade mesmo que, para toda questão jurídica, só existe uma resposta certa prevista pelo ordenamento jurídico? E digo mais, às vezes não tem discussão, e não tem mesmo. Ainda que eu não concorde, por exemplo, eu acho pena restritiva de direito, as PRDs, algo muito cruel, muito cruel. Eu trabalho no criminal e eu acho muito cruel. Porque o réu, ele acha que não deu nada, mas ele passou a ter antecedentes criminais e isso traz uma marginalização muito grande na vida de uma pessoa. Então, mas se a pessoa foi condenada a abaixo de 4 anos, não tem antecedentes, os circunstâncias judiciais favoráveis, é PRD, não tem o que discutir, não tem dúvida quanto ao direito. Mas, em muitas situações, ainda que você não tenha discussão quanto ao direito, vem a seguinte discussão: bom, eu tenho uma norma ou orientação jurisprudencial que é certa, mas o quanto de prova eu preciso ter para dizer que um determinado fato se enquadra numa determinada regra? Então, às vezes, você tem situações que você não tem uma resposta certa prevista pelo ordenamento jurídico. Aí, em contraposição a isso, você tem o realismo jurídico, que é julgar conforme os fatos... A palavra subjacentes é boa. Julgar conforme os fatos subjacentes de uma determinada causa. Então, eu desconsidero a norma que eventualmente é vigente e eu julgo conforme aquilo que eu acho que é correto para aquele determinado caso concreto. Isso se chama realismo jurídico, e ele tem uma série de problemas, como todos conhecemos. Entre o realismo e o formalismo existe o pragmatismo. O que é o pragmatismo jurídico? É a ideia que, se eu tenho uma norma ou jurisprudência majoritária aplicável a um caso concreto, eu tenho que aplicar a lei. Por quê? A gente precisa, inclusive, pensar em resgatar o valor da lei. Porque quando você tem uma norma que é aplicada, isso garante impessoalidade, isso garante previsibilidade, previsibilidade garante segurança. Então, se eu tenho isso, eu tenho que fazer isso. E se eu não tenho uma resposta certa, se eu vou ter que pensar, bom, se eu tenho resposta A e B, quanto de prova eu preciso para aplicar essa norma? Ou se eu tenho uma norma que não é concreta e específica para o caso concreto, se eu tenho que medir essas consequências, aí eu uso as ferramentas da análise econômica do direito. Por isso que eu falo, a análise econômica do direito ela não é de esquerda nem de direita. É a mesma coisa que você fala assim, um martelo, um alicate, é de direita ou é de esquerda? Você pode querer tirar um parafuso com um alicate. Vai funcionar bem? Acho que não. Mas ela é uma ferramenta. A ferramenta pode ser utilizada para diversas ferramentas. Defesa de minorias, defesa de populações indígenas. E aí, só para encerrar, e aí a minha fala, então, o que ela contribui com a mediação? Bom, em primeiro lugar, ter uma interpretação e aplicação das normas mais rica, nesse contexto de se analisarem os meios, os incentivos, os resultados, ter um antídoto contra preconceitos, ilusões cognitivas, e, ao mesmo tempo, principalmente na mediação, e aí da minha experiência como conciliador, ela ajuda a identificar de forma mais clara quais são os interesses das partes envolvidas em uma determinada causa, numa determinada... Então, o que as duas partes querem? Então, para mim, pelo menos quando eu fui conciliador, isso era um conceito essencial. Identificar o que é essencialmente que as partes querem. E, segundo, uma vez identificado o que as partes querem, quais são os meios que eu posso interpretar e aplicar para que a parte efetivamente tenha condições de atingir aquele determinado objetivo. Então, as ferramentas da análise econômica do direito, como elas enriquecem a análise jurídica, elas dão um aparato instrumental, teórico, que permite o intérprete atuar no caso dele. Tem caso, estava comentando com a professora, hoje no MP é bem consolidada a ideia que judicializar algo na tutela coletiva é assumir a derrota, porque aquela processo vai demorar muito para ser julgado, significa que você não tem mais instrumento no âmbito do inquérito civil, de um termo de ajustamento de conduta que você pode usar, você judicializa e espera para ver o que vai dar. Então, no âmbito da mediação, a partir do momento que você identifica, eu vou conseguir atingir aquele determinado objetivo com as limitações, com os custos de transação que acontecem naquela determinada situação, como que eu vou fazer? Bom,
Tem custo de transação de identificação da norma, de identificação do fato, custo de transação de enforcement, como é que eu vou fazer com o judiciário? Se eu judicializar, eu vou receber, não vou receber, vai cobrar, qual é o tipo de tutela que eu consigo? Tem tudo isso. Como eu já estourei meu tempo, até poderia falar um pouquinho mais de interpretação, mas como já está, eventualmente eu posso falar no âmbito de perguntas ao final, se for possível, mas eu devolvo a palavra à professora e, novamente, quando eu mencionei no começo, eu fiquei muito honrado de poder vir falar aqui para os advogados, para a OAB mesmo, pela primeira vez. Muito obrigado. Bom, doutor André, essa gestão, a ideia dessa gestão, que é segmento da gestão anterior da OAB, é fazer a inclusão de todos os atores de justiça. Então, essa porta sempre estará aberta para que a gente possa fazer um diálogo que seja construtivo e que agregue. Então, sinta-se sempre muito bem-vindo, né? Inclusive para a gente debater aqui um tema que nos é tão caro, né? Eu vou passar a palavra para o Bruno, mas eu queria fazer uma provocação para ficar aqui a reflexão, talvez até engate em alguma coisa que o Bruno vai falar, o doutor Bruno vai falar também, né? Kahneman, né, que acabou ganhando um prêmio Nobel da economia comportamental, ele falava o seguinte: nós não tomamos decisões econômicas por ganhos, né? Nós tomamos decisões por nossos vieses, pressuposições, e muitas vezes o que a gente tem que fazer é atrasar um pouco o processo, né, decisório, justamente para não ir na intuição. Porque se for na intuição, vou errar. Aí ele fala de erro, não está falando de acrasia, tá, gente? São dois assuntos diferentes. E quando ele traz isso também, ele tem um livro, eles têm, aliás, ambos, né, que eles falam Choices, Values and Frames. Nesse livro, inclusive, ele fala que, e aí coloca em xeque o teste de realidade que nós mediadores fazemos, né, que as pessoas, quando tentam enxergar possibilidades, elas perdem muito no meio do caminho, e depois eu posso deixar o artigo, é muito longo para a gente discutir aqui números, etc., a gente não vai conseguir nesse tempo. A minha pergunta é a seguinte: considerando, né, que o ser humano, quando decide, eu acho que a sua colocação não vem em choque no que eu estou dizendo, na medida em que, se eu for pensar numa política pública, a racionalidade é muito importante. Se eu for pensar em algumas coisas objetivas, mas se nós formos pensar no ser humano que está ali, né, na mediação, na hora, tomando decisão, se deixar, o que vai prevalecer são os vieses, né, são os aspectos, na verdade, humanos. Né, e nós precisamos trabalhar com isso e entender que são humanos que estão ali, apesar de estarem representando instituições. Né? E pensando nisso, né, se a gente pensar nos sistemas decisórios, pensar processo decisório, né, tem o sistema 1, que o Kahneman fala bastante disso, né, e tem o sistema 2. 1 é o animal, né, aquilo que a gente veio do bicho, né, que é aquilo que é o sentido, né, que vem, o instintivo, né, que você pega, faz. Ele pega as coisas rápidas, né? E o sistema 2 é o sistema bacanudo do ser racional. Só que quem alimenta o sistema 2 é o sistema 1, que é animal. Então, muitas vezes, o que está sendo alimentado pelo instinto. Então, a grande questão que eu trago para fins de mediação, né, claro que eu entendo que a questão toda da análise econômica do direito ela é super importante para não tomar... O exemplo da ação civil é perfeito, né? Porque eu vou esperar quantos anos, né? O que eu vou perder para isso, etc. Mas se nós formos pensar, essas pessoas decidindo naquele momento, e é isso que um pouco no dia a dia a gente faz. Né? Então, a minha provocação é como ficam os erros decisórios, pensando em Kahneman, Tversky, em que, na conclusão de que você não toma decisões para ter ganhos, mas por outros aspectos que nos permeiam e nos contaminam. Então, se puder guardar um pouquinho, não sei se o Bruno vai tocar nisso. Eu desculpe chamar, doutor Bruno, que a gente acaba convivendo tanto com as pessoas, começa a chamar pelo primeiro nome. Então, eu queria escutar um pouco e depois a gente aquecer aqui esse debate, e acho que seria lindamente, se a gente puder pegar agora uma hora e trabalhar esse tema para mediação, acho que seria muito útil. Obrigada. Obrigado. Só pedir.
passador. Passador está aqui. Isso aí. Bom, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Agradeço a Célia e o doutora Célia, né? Também vou usar a mesma formalidade, então. Doutora Célia e doutor Marco Lorenzini pelo convite. Também é um prazer estar aqui com o André, que conheci quando a gente foi fazer uma prova de análise econômica, enfim, uma matéria que para mim é um pouco alheia. Então eu coloco aqui umas dúvidas. Acho que a ideia aqui é tentar ver questionamentos. Eu estou, enfim, no meio de dois grandes especialistas da área, né, da CRASI e da análise econômica. Então eu posso mais duvidar do que ter respostas. Tolstói, numa passagem célebre do início da Ana Karenina, fala que todas as famílias felizes se parecem, né? Cada família infeliz é infeliz da sua maneira. Elster, que a professora Célia citou, quando ele vai fazer um curso no Collège de France sobre racionalidade, ele parafraseia Tolstói e diz que todos os agentes racionais se parecem. Cada agente irracional é irracional à sua maneira. É justamente esse o primeiro problema de tratar da racionalidade decisória. A partir do momento que a gente abre para a irracionalidade, a gente admite que existem decisões que não se fundam na premissa do agente racional, a gente vai ter que ver como que é, então, como que se dá isso. E aqui eu queria trabalhar com 5 questões, questionamentos e pontos de abordagem que eu não conheço, mas que tenho curiosidade. Primeira delas, se a gente está numa mediação, a gente tem 2 decisores, a gente não tem um só. A gente tem que trabalhar com desequilíbrios. A racionalidade das pessoas não é igual. Como Elster mesmo parafraseando Tolstói diz, as irracionalidades são diferentes. Uma pessoa jurídica bem estruturada pode até não fazer todos os cálculos, pode estar sujeita a vieses. Mas acho que a gente pode tomar como premissa que ela faz mais cálculos do que aquela pessoa física que está do outro lado. Ela vai ter um corpo jurídico que permite talvez despessoalizar, dessubjetivar o conflito de uma forma que os cálculos possam ser mais racionais do que uma pessoa física que está sofrendo porque o benefício previdenciário foi negado, porque o remédio não está sendo fornecido, porque o plano de saúde não está cobrindo cirurgia, etc. Então aqui a gente já começa a ver que um dos pontos principais em relação à mediação e racionalidade decisória é considerar desequilíbrio de poderes. Me parece que esse é um dos pontos que a gente deveria pensar, refletir a respeito. Um segundo ponto, que foi muito bem trazido aqui pela doutora Célia, é que a racionalidade tem limites. E a gente vai ver isso por diversas teorias. A economia comportamental, em que é proeminente a figura do Kahneman, vai falar em rápido e devagar, 2 formas de pensamento. Presença do ruído como algo que pode inibir a racionalidade decisória. Presença de vieses cognitivos, como do status quo, aquela ideia, por que dão um período grátis de assinatura do Netflix ou do que seja para a gente? Justamente porque a nossa tendência é não mudar, né? Ou seja, a partir do momento que você está ganhando, você vai lembrar daqui a 1 mês, daqui 30 dias, daqui 7 dias que você tem que renovar a assinatura para deixar de pagar. Deve ter assinatura minha que está aí até hoje. Ou seja, a gente tem vieses, status quo, otimismo exagerado, ancoragem, etc. Não vou ficar aqui explicitando cada um dos vieses, mas os vieses existem. Então já mitiga um pouco a ideia da racionalidade. Outra questão. Emoção e razão não estão separadas. É uma outra questão que a literatura já vem desenvolvendo cada vez mais. O próprio Elster, mas num clássico, por exemplo, Antônio Damasio, na área de mais medicina e psiquiatria, falando do erro de Descartes. As emoções, elas acabam entrando dentro das decisões que supostamente deveriam ser racionais. Razão e emoção não estão dissociados. E dentro dessa ideia, um dos elementos que pode fazer com que a decisão tida por racional seja muito, digamos, prejudicada ou, pelo menos, influenciada é a presença da dor. A dor vai fazer com que a gente tenha uma decisão diferente, mitigada e talvez na linha racional, menos racional, justamente porque a gente está sofrendo. Uma decisão tomada quando se está com dor é em um grau mais elevado, parecido com a decisão que a gente toma quando está com fome. Por isso que tem aquela máxima, não faz supermercado quando você não comeu, não jantou. É justamente porque existem elementos que vão fazer com que a nossa compreensão do que seria o mais racional seja prejudicado. Isso é desenvolvido em relação à dor, por exemplo, por David Eggman, em que ele questiona o mito do litigante habitual na sociedade norte-americana, por exemplo. Dentro desse contexto, a gente até poderia pensar que uma das possibilidades seria dar empurrõezinhos, né? A teoria do nudges, diante de vieses, tentar inibir vieses por conta de empurrões. Só que quais seriam esses empurrões?
Um dos nudges que é utilizado, por exemplo, por Tyler Sustain, é justamente aquele empurrão da pressão social. Mas coloca isso numa sessão de mediação e conciliação. É comum que a gente pegue em sessões de mediação e conciliação, falem que, em nome da normalização, a gente vai colocar todo mundo numa sala grande para que todo mundo sinta que o problema dele, por exemplo, ser devedor de um banco, é o mesmo que o outro enfrenta. Então é normal ser devedor, por exemplo. Ótimo, se for pela linha da normalização. Mas pense pela linha do nudge da pressão social. Quantos acordos são feitos por pressão do grupo, porque você vê que o outro lado está fazendo acordo? E aí a gente lembra de digamos, mutirões, entre aspas, né, porque não são a melhor prática, de casos em que quem fazia acordo ganhava uma bala, ganhava o sininho que era tocado e assim por diante. Até que ponto a gente, na construção de nudges, a gente não está muito ligado ao acordo e não à reflexão que possa inibir falhas decisórias, viés cognitivos que possam prejudicar uma decisão que seja mais justa para as próprias partes. Dentro dessa ideia também entra o fator do tempo. A partir do momento que a gente tem que fazer uma decisão mais apressada, a tendência é que a gente acione, como a doutora Célia me mencionou, o sistema 1, o sistema irrefletivo e intuitivo, mais voltado ao animal. Assim, não que dentro do animal, em termos latos. Dentro disso, então, a decisão ela tem de ser menos refletida. A gente soma isso, metas de produtividade, que acabam considerando acordo igual a decisão adjudicatória, então a questão é eliminar logo o processo. A gente vê uma majoração, então, da mitigação da racionalidade, digamos assim, ou pelo menos da decisão que permita olhar com mais adequação ou com maior isenção aquilo que está acontecendo. Lembrando que cada um tem o seu próprio tempo, como diz a música, já dizia, né, da Legião Urbana. Nós temos temporalidades diferentes. O amanhã, o 1 hora, o 90 minutos é mais ou menos, dependendo se você está torcendo para o time que está ganhando ou está perdendo, que precisa fazer mais gols ou menos gols. É natural que a gente enfrente uma temporalidade distinta. Quando a gente coloca isso no âmbito de mediação, em que a gente tem duas temporalidades, e que muitas vezes aquela que já tem uma racionalidade prejudicada por ser a pessoa física, ela tem uma pressão maior para decidir rápido, em detrimento da pessoa jurídica que pode esperar, a gente tem uma situação em que, mais uma vez, a racionalidade decisória é mitigada em detrimento do particular. Talvez aí a gente tenha que pensar em compensações temporais, como a doutora Célia bem desenvolve na dissertação dela, por exemplo, valorização de tempos de espera, tempos de reflexão, aqueles cool-down periods, né, de poder pegar e fazer o acordo, mas se arrepender daqui uma semana, depois que pensou melhor na situação ou não. Mas são situações que, infelizmente, no modelo da política judicial, muitas vezes adotada, não é possível que a gente tenha esse tempo para esperar. A gente quer tudo muito rápido, tudo muito agora, né? É uma sequência, talvez, até um reflexo daquilo que, por exemplo, Hartog chama de presentismo, né? A gente quer tudo agora muito rápido, quer pensar o futuro e o passado sempre em função do presente absoluto. E dentro disso, a gente não consegue distribuir adequadamente os tempos, que talvez o juiz tente fazer, como o professor Salles menciona, quando vai conceder uma tutela de urgência, mas quando a gente está numa mediação, como é que a gente vai fazer para que os tempos sejam mais bem ponderados e a distribuição dos ônus de espera sejam mais adequados? É um grande desafio do mediador para corrigir o desequilíbrio temporal. Outra questão que me parece é que a gente, quando trabalha em mediação, uma forma de se ver, que, por exemplo, a escola circular narrativa fala, é que a gente está trabalhando com histórias que são contadas pelas pessoas. E as pessoas, muitas vezes, elas se firmam em histórias que não são as melhores para elas mesmas. Eu já tive caso, por exemplo, que uma pessoa em benefício por incapacidade, ela entrou na perícia falando que ela não poderia ter filhos porque o médico dela falou que não tinha filhos e isso causava uma dor psíquica grande para ela. Feita a perícia judicial, o perito judicial falava que realmente ela estava incapaz, por conta dos problemas psiquiátricos, mas ela podia ter filhos. Mesmo assim, falando para ela com uma forma de, digamos, tentar acalmar, tentar fazer com que ela pudesse ter um pouco mais de satisfação, ela insistiu que não poderia ter filhos. Às vezes a gente tem mentiras que a gente conta para a gente mesmo, e essas mentiras às vezes são mais fortes do que seria a realidade, né? E só depois, talvez de muito tempo, muitos anos, a gente vai saber que aquelas coisas que a gente tinha mais certeza e os nossos defeitos que a gente deixou para trás eram as maiores qualidades que a gente tinha, como diria Oswaldo Montenegro, né? Só para citar várias pessoas ao mesmo tempo. E, por fim, uma outra questão que eu coloco aqui em questionamento
é que talvez a gente deva pensar que quando a gente está na mediação, e já foi falado lá no início da minha fala, a gente não tem uma pessoa racional que vai decidir um conflito de terceiros, como é o caso do juiz. A gente costuma ver estudos em relação à racionalidade decisória, que vai falar que o juiz vai lá, ele vai ponderar os dois lados e vai quase que de uma forma silogística, ou quase de tese e antítese, ver qual que é o melhor, qual que é a subsunção racional da lei, etc. Quando a gente está numa mediação, a gente tem duas parcialidades, né? A gente tem duas pessoas que vão decidir o próprio futuro. Se a gente tem duas parcialidades, a gente vai ter que começar a trabalhar com uma racionalidade que não seja a racionalidade de uma pessoa isenta e imparcial. A gente tem uma racionalidade de alguém necessariamente parcial, ainda que buscando ganhos comuns, mas que quer também o seu próprio ganho. Dentro dessa ideia, a gente vai ter que pensar que a forma de incentivos e a forma de o que seria adequado para que as pessoas tivessem uma maior condição de fazer uma decisão, digamos, mais apropriada, talvez seja uma reflexão de como fazer, é uma dificuldade de saber como fazer. E até verificar que talvez nem sempre eliminar a acrasia é simples, né? E é recomendado. Às vezes os enganos que a gente cria são necessários para que a gente acredite que a gente pode também, né? Isso, às vezes a gente pega e fala assim, eu quero ganhar essa ação. Talvez esse seja o motivo que você se empenhe para fazer determinadas ações, determinadas atitudes. De todo modo, a gente tem que pensar que talvez a racionalidade decisória que a gente tem no juiz, e mais do que no mediador, nas partes mediandas, sejam distintas. E essa distinção que a gente tem que trabalhar e pensar quando a gente envolve os meios consensuais. Certo? Enfim, mais ponderações, questionamentos e dúvidas que eu tenho mesmo. Talvez a maior prova da acrasia seja aceitar participar de uma mesa sem saber o assunto, como foi esse caso, né? Então, de todo modo, eu agradeço e devolvo a palavra. Bom, então vamos lá. E pensar um pouco, né, nós mediadores e mediadoras, o que nós fazemos com isso, né? Deparo com essa situação, deparo que essas pessoas estão nessa situação, decidindo contra seu melhor juízo, errando, porque eu até trazendo aqui uma questão para vocês, né? Porque por mais informação jurídica, informação técnica que se tenha, muitas vezes elas não se demovem disso, né? Então, eu acho interessante quando a gente fala, bom, vamos lá, né? Uma coisa muito... Você já pensou que você vai perder para atingir o que você quer atingir? Isso é um jogo de racionalidade que você faz, né? Aí a pessoa vem e fala, não, eu quero atingir e ponto. Então, isso acontece. E o que eu faço com isso enquanto mediadores? Acho que é esse balanço, né, que nós temos que entender o que fazer. Vamos deixar? Não vamos deixar? Qual é o nosso exercício? Nós não vamos conseguir pegar as questões subjacentes, mas essas informações são informações importantes que você trabalha para ver até onde ela chega. E, no limite, você faz o quê? Eticamente. E acho que a grande questão é essa, né? O que nós fazemos eticamente nesses contextos. Então, eu tinha feito algumas provocações, não sei se temos tempo ainda, Zé, você vai nos falando, estamos em cima, mas eu queria ouvi-lo, né? E, Bruno, também acho que você abordou os dois lados da história de uma maneira interessante. Por favor, André. Posso falar, Bruno? Então, falando sobre a questão dos interesses, né, e racionalidade. Bom, tem toda uma literatura que mostra que a gente não deve presumir a racionalidade absoluta, vamos chamar isso de hiperracionalidade. Porque, às vezes, você tem determinados comportamentos que a racionalidade... aí depende de como você define racionalidade. Se você define racionalidade como ganho econômico, como ganho de poder, como... Enfim, atenuação de um prejuízo econômico... a noção de interesse ela vai além disso. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, um caso está no livro de análise econômica, caso da Madre Teresa de Calcutá, que comprava arroz
a um determinado preço para vender para quem tinha fome por um preço mais baixo. Qual é a racionalidade disso? Se for pensar em racionalidade econômica, no sentido de ganho econômico, não tem, mas o interesse pode ser outro. O que pode acontecer é... a pessoa não... E eu vi isso como conciliador várias vezes. A pessoa não ter uma exata clareza de qual é o interesse dela. Isso pode acontecer. Da própria pessoa não ter muito claramente o que ela quer. Isso pode acontecer. E segundo, ela pode achar algo e aí estar influenciada por algum conceito de irracionalidade previsível. Vou dar um exemplo. O efeito dotação, endowment effect. Então, ele mostra assim, quando a pessoa você tem dois bens iguais. Uma pessoa já tem há algum tempo, o outro ela não tem. Ela tende, ainda que os dois bens tenham exatamente o mesmo valor de mercado, ela tende a achar que aquilo que ela já tem é mais valioso do que um outro bem igual que está no mercado. É irracional, mas é previsível. Então, o que é o antídoto que se passa? Quando é identificado em um determinado caso que a parte está agindo sob influência de um viés cognitivo ou de uma heurística, né, vamos ao termo lá que aí utiliza-se o mecanismo de levantar a bandeira. Então, assim, quando você identifica que aquela situação é uma situação que a pessoa está... Ainda que ela tenha a noção do interesse dela, mas ela está atuando de forma previsivelmente irracional, você levanta a bandeira e fala, olha, aqui no seu caso é estudado, é previsível, tem uma determinada heurística ou um viés cognitivo. Por exemplo, o viés de disponibilidade. As pessoas tendem a achar que a realidade é aquilo que ela se lembra com mais facilidade e não o que efetivamente acontece. Então, né, você pega... aí entra os preconceitos 1000, né? Então, aí quando você mostra os dados empíricos e fala, olha, aqui, essa determinada afirmação, ou isso aqui que você está achando da realidade, na verdade, é fruto de uma falsa percepção da realidade. Isso aqui é estudado. Tanto é que, por exemplo, um dos capítulos do livro do Kahneman e do Tversky lá é da questão do uso de algoritmos para seleções de candidatos diversos processos de seleção. Então, eles começaram a perceber que quando você usa um algoritmo que está bem feito, o algoritmo é um conjunto de variáveis que devem ser consideradas. A tendência é você eliminar problemas de seleção que aconteciam em razão de ilusões cognitivas e efeitos diversos. Agora, por exemplo, eu acho que é muito importante a questão de não pressupor nem a hiperracionalidade e nem a irracionalidade. Nesse meio tempo, quando você consegue identificar o interesse e o que move as pessoas, isso dá um instrumento poderoso. Eu vou dar só um exemplo para encerrar minha resposta, que é, por exemplo, teoria dos jogos. As pessoas costumam a pensar em teoria dos jogos como se fosse algo, né, aquela sofisticação matemática e aquela coisa que ninguém consegue entender, pelo menos nós aqui no Brasil formados em direito, a coisa, né, os nomes, umas coisas nada a ver. Vou dar um exemplo do livro de teoria dos jogos aplicada para demonstrar por que uma determinada norma jurídica não funcionou. Nos Estados Unidos, as notas de uma pessoa na universidade são determinantes do tipo de trabalho que ela vai ter, dos escritórios que vão contratar, das oportunidades profissionais que ela vai ter. Então, a nota que ela tira coloca ela realmente numa posição mais favorável que outras no mercado de trabalho. E aí, como estava gerando muito problema, resolveram baixar uma norma de sigilo do histórico escolar, para tentar preservar um pouco isso e dar mais equilíbrio. Essa norma foi um fracasso retumbante. Foi assim, um absoluto fracasso. E a teoria dos jogos explica. Como que a teoria dos jogos explica? O que é a teoria dos jogos? As pessoas buscam os determinados interesses e a forma como elas buscam esses interesses, elas interagem. O estudo dessa interação, da forma como elas buscam o interesse, é a teoria dos jogos. Então, por exemplo, você pega o caso do sigilo de notas. Vamos dividir uma turma,
no meio, né, 50%, e depois em 2 quadrantes. Então, você tem o meio e aí divide no meio. Então, na metade de cima, você vai ter os As, né, por exemplo, quem tem nota média ponderada acima de 8, aí os outros que são de 8 até lá 5, 6, aí na parte de baixo você também tem o final da turma em termos de nota e aqueles que estão na parte intermediária. Quando veio a norma indicando o sigilo, o que os que tinham nota acima de 8 fizeram imediatamente? Abriram as notas. Porque, afinal de contas, se eu tenho a nota mais alta, eu quero que minha nota seja conhecida. É aí que está a minha vantagem. Então, eles já abriram diretamente. Só que, muitas vezes, tem mais vaga do que gente disponível para ocupar aquelas vagas no topo. Então, quem estava naquele quadrante logo abaixo, abriu também, porque, bom, sobrando vaga, eu vou concorrer àquilo ali. Aí sobram os de baixo. Aqueles que estão na parte de cima, da metade de baixo, vão falar, bom, se eu não abrir, vão considerar que eu estou lá embaixo, e a minha nota é um pouquinho menor que os de baixo, então eu vou abrir também. E aí sobra o sigilo dos que estão lá embaixo, que aí é aquele negócio, ou o sigilo não vale nada, ou para a pessoa não tem sentido nenhum manter o sigilo, porque ela já vai ser taxada como está na parte de baixo. Ou seja, qual é a consequência? A norma não teve efetividade nenhuma. Isso é um exemplo simples de teoria dos jogos, para demonstrar como, quando você identifica o interesse, o que a pessoa quer, levanta a bandeira se tem um viés cognitivo, uma ilusão cognitiva, você consegue ver, enfrentar um problema, você consegue identificar o que as pessoas querem, como é que ela quer, e esse interesse, uma última coisa, prometo que é a última observação. O professor Ronaldo Porto Macedo dava o seguinte exemplo: existe uma diferença entre certo e errado, e gostar ou não gostar de algo. Por exemplo, tem sentido eu falar que é errado tomar café com açúcar? É o exemplo que ele dava em aula. É errado tomar café com açúcar? Ou sem açúcar? Para eu falar que algo é certo ou errado, eu tenho que ter um padrão de correção para dizer que aquilo é certo ou errado conforme tal coisa. Agora, o fato de gostar de tomar café com açúcar ou sem açúcar não significa que eu seja irracional. Significa que a minha determinada decisão pode estar baseada em outros fundamentos que um critério de correção racionalmente deliberado ou estabelecido. Mas não significa que é irracional. Eu posso ter os meus motivos diversos para tomar uma decisão de tomar café com açúcar ou sem açúcar. Então, por isso que o tema do interesse, eu acho que, concluindo, é identificar a pessoa, achar o interesse, e quando aquilo é influenciado por alguma irracionalidade, levantar a bandeira e falar. Só para que nós fiquemos no mesmo ponto, né, no mesmo sentido. Uma coisa é erro decisório. E quando a gente fala de tudo isso, Tversky, vieses, pressuposições, heurísticas, a gente está indo pelo caminho do erro decisório. Quando nós falamos de acrasia é uma fissura decisória. Eu não consigo fazer diferente. Não é nem questão de erro. Eu sei que eu estou fazendo errado, que eu não deveria fazer. Eu só não consigo. Não é se café ou não é errado. Eu sei que eu não posso tomar café com açúcar. Eu simplesmente não consigo não tomar café. E, em seguida, eu tenho uma ambivalência, porque eu deparo com a minha impotência. E, ao deparar com a minha impotência, eu vou criando mais casca, e vou afundando cada vez mais. Então, tanto uma situação quanto outra, né, eu reputo que a gente deve ter o cuidado de não formular o acordo ou reduzir aquilo a termo. Tudo bem? Agora, em algumas circunstâncias ainda, eu preciso fazer encaminhamentos. Por um erro decisório, não vou fazer um encaminhamento psicológico. Mas, se eu vejo que a pessoa está numa situação de acrasia, né, e que acrasia é sintoma de compulsão, e compulsão é sintoma de outra coisa, ou é sintoma de procrastinação, e procrastinação é sintoma de outra coisa, o que eu tenho que fazer? Tentar interromper, usar o tempo a favor, encaminhar, porque não é nossa seara de atuação. A gente não vai dar conta disso. E muita gente acaba achando que vai dar conta, e aí comete uma falta, ao meu ponto de vista, sinto dizer, ética. Tudo bem? Acho que a gente conseguiu amarrar? Então, tá bom.
Gente, e quero colocar à disposição para a gente fazer um estudo mais profundo aqui. A casa está aberta, viu, gente? Obrigada.